Mas eu vi uma dúvida, um comentário no YouTube, eu caralho, ainda há gente que confunde esta merda e a culpa não é das pessoas, a culpa é das empresas. Este bandido disse assim: se dá um 3900X, também dá um 3900X. Não sei a que é que era referente, mas tenho uma ideia. O consumo é par a par. Para já está errado. Está errado. Mas a culpa é das empresas. Tu vens aqui e tu vês 105 watt TDP e tu vens aqui e vês 105 watt TDP. Maravilha, consomem o mesmo. Portanto, a mesma fonte, a mesma motherboard, o mesmo dissipador, não faz diferença nenhuma. Não, caralho. A AMD... Foda-se, puta que espariu. É a panca do TDP. E eu percebo a panca do TDP porque TDP vende para caralho. Ajuda a vender. Ajuda a vender. Até porque tu vens aqui, ó Ryzen 3600, Ryzen 3700X e tu vens aqui, especificações, onde é que está o TDP? 65 watt e tu vens ao 13700X e tu vês aqui 65 watt, ou seja, são os dois iguais. Não são os dois iguais. TDP, consumo de energia, não é a mesma coisa. E é totalmente normal que as pessoas pensem que sim. Porque o marketing é feito para as pessoas pensarem que sim. Portanto, TDP e consumo de energia não é a mesma coisa. Segundo, mesmo que o consumo de energia seja o mesmo em watt, não quer dizer que os amperes sejam os mesmos. Os amperes não são os mesmos. E isto é importante para quê? Para a VRM. Outro exemplo, 9900K. Tem um TDP de 95 watts. Podemos nos rir em conjunto? A AMD e a Intel calculam o TDP de forma diferente. A regra da Intel é mais... Isto não é tecnicamente correto ao pormenor, mas é mais ou menos esta a ideia. Na pior das hipóteses, se houver problema ou de alimentação, seja por causa da borda, da fonte, qualquer problema, ou de temperatura, e o clock tiver que baixar até 3.6 ou próximo do clock base, ele deverá consumir 95 watts. Isto em carga máxima, não é? Claro que na prática, enquanto estás a jogar com o processador e ele está a 4.7, se não tiveres o MCE, mesmo que ele esteja com uma percentagem elevada de uso, ele dificilmente vai passar de 95. Agora a cena é, ele de stock, se não houver problema de temperatura e de alimentação, de stock ele corre a 4.7 nos 8 núcleos. Se tu fizer stress test, depende do stress test também, mas se tu fizer stress test e ele se mantiver a 4.7, eu te garanto que ele não está a consumir 95 watts. Se como muita gente faz, de propósito ou sem querer, não é ASUS, que ativa o XMP e ela sugere-te ativar o MCE e tu carregas em IS, porque pensas que estás a carregar em IS para o XMP, mas estás a carregar em IS para o MCE e ele ficar a 5.0 e lhe des carga a sério, os 95 watts podes, dependendo dos casos, às vezes multiplicar por 2. Portanto, isto é traiçoeiro. A AMD faz o quê? A AMD tem uma fórmula. E quem quiser saber a fórmula e tiver uma tarde livre, é simples. Vai ao canal do Gamers Nexus e procura TDP. E há lá um vídeo, até acho que há dois, mas há um vídeo onde ele vai esmiuçar, não é? A fórmula matemática do TDP da AMD. Se quiserem saber os detalhes técnicos. O que é importante saber no geral da fórmula matemática da AMD? É que tu tens vários parâmetros, não é? Vários valores que tu vais introduzir na fórmula até o sinal de igual dar, neste caso, 65. Portanto, tens um parâmetro, tens outro parâmetro, tens outro parâmetro. O que é que acontece? Existe um dos parâmetros na fórmula que é totalmente arbitrário. Quem decide? Um ser humano conforme aquilo que lhe pareça bem até o resultado dar 65. Se quiserem saber os detalhes técnicos, passem lá no vídeo, tirem 20 minutos, vejam o vídeo 2 vezes. Mas existe uma fórmula matemática onde um dos parâmetros é
arbitrariamente alterado para cima ou para baixo até o resultado dar-se o que eles querem, neste caso 65. Portanto, isto não se pode confiar nisto. Ainda que dê para ter uma ideia. Por exemplo, neste caso em particular, o 3700X, o processador em si, não é o processador todo, incluindo o controlador de memória e o cara, tudo que está lá dentro, ele consome quase 90 watts. É muito? Não. Aliás, é espetacular. É lindo. É super eficiente. Mas ele consome quase 90 watts. Até, não é? Se lhe derem carga, ele consome. O 3600 efetivamente consome menos na mesma situação. E vai produzir menos calor. Agora, há outra cena que eu já disse aqui e aproveito a dica e vou referir outra vez. Imagina que estás a consumir 100 watts. 100 watts. Duas situações de consumo de 100 watts. Eu pus o W antes porque sou deficiente. Sim, pode ser 100 watts. E tu tens numa situação onde tens 1 volt e vais ter quantos amperes? 100 amperes. Isto dificilmente acontece, mas é só um título de exemplo. Ou podes ter 1,4 volts, não é? E seria quantos amperes? Não sei. É só calcular. Dá 72 amperes. O consumo de energia é o mesmo. Mas aqui temos 1,4 volts a 72 amperes. E aqui temos 1 volt a 100 amperes. O que vai acontecer é que tu tens estas variáveis. E às vezes, se tu pegares, por exemplo, num Ryzen 2600, se tu pegares um Ryzen 2600 e lhe espetares com um 4 volts, ele se calhar pouco mais de 100 watts, se calhar vais ter uma situação destas. Uma amperagem baixa. O que vais ter cuidado é com a temperatura do processador. Estás a dar um 4 volts em stress test. Pá, vigia as temperaturas do processador. E agora, se tiveres um processador de 16 núcleos, onde tu dás carga e baixas a voltagem e o caralho, ou ele baixa a voltagem para 1.1 volts, ou caralho, automaticamente, depende das situações, e tu tens 100 amperes. Estes 100 amperes vão ser mais... Tu vais ter aqui 110 watts, não é? De consumo. Mas o processador está a trabalhar com uma voltagem baixinha, não é muito coisa. Consumo de energia também não é muito coisa. Mas tu vais ter mais esforço nesta situação na VRM. A voltagem também, sim. Isto é números a merceeiro, só para teres uma ideia. Regra geral. Se tu aumentas a amperagem no consumo de energia, quanto maior for a amperagem, regra geral, não podes comparar processadores totalmente diferentes a voltagens drasticamente diferentes e com consumos de energia drasticamente diferentes, mas regra geral, se tu aumentas a amperagem, vais dar mais esforço na VRM. Se houver quem me estiver a ver que perceba a sério de eletrónica, está-me quase a querer dar um tiro, porque há aqui muita coisa incompleta na minha explicação. Mas eu quero dar uma explicação de forma a que qualquer pessoa perceba que olhar para o TDP ou para o consumo de energia que diz no software não chega para saber, ok, nesta motherboard, desde que tenha o mesmo TDP, se aguenta um, aguenta outro. Não. Inclusivamente, deixa ver se eu encontro aqui. Há uma tabela que eu encontrei isto no canal do Tito. Encontrei isto no canal do Tito. Eu não sei quais são... Eu não posso pôr a minha palavra aqui que o que está aqui está correto. Dos casos que eu conheço, mas eu não conheço os casos de todas estas motherboards, isto bateu certo, mais coisa, menos coisa, portanto... Quem fez isto, estão aqui os créditos, não é? Quem fez isto, palmas. Está aqui um trabalho excepcional. E o que nós podemos ver aqui, está um exemplo bem feito. De stock, olha aqui de stock. O 3600 e o 3600X com OC é mais ou menos a mesma coisa que o 3700X e o 800X de stock. Este com OC é mais ou menos a mesma coisa que este de stock, que seria mais ou menos 75 amperes. Teoricamente deveriam ser iguais, porque eles têm o mesmo TDP. Nope. E tu por aqui já vês que vai havendo casos, cada caso é um caso,
onde, por exemplo, nesta motherboard da ASRock, diz aqui, mesmo que seja um 3700X de stock, cuidado, um alertazinho. Qual é o alerta? Um airflowzinho na VRM. Vamos ver? Agora, em que é que eu costumo basear as minhas recomendações? Eu quero que, se a pior das situações acontecer, aquilo aguente. Qual é a pior das situações? É uma caixa com um mau airflow, principalmente na VRM, neste caso, para escolher o meu board, não é? E se a pessoa colocar aqui uma caixa com mau airflow, e se a pessoa ao fim de um ano e meio tiver a caixa cheia de pó e entra menos ar, e ao fim de um ano e meio estamos no verão, e se a pessoa decidiu colocar um water cooler que, não em todos os casos, mas em muitos casos, faz com que o airflow na VRM fique ainda pior. E se a pessoa, depois de juntar tudo isso, andou a ver vídeos no YouTube e decidiu começar a fazer stress test, qual é a probabilidade do pior dos casos, que é juntar tudo isto ao mesmo tempo, acontecer? É pouca. Mas eu sou daquelas pessoas que prefere que o pior dos casos não aconteça, que prefere estar preparado para o pior dos casos, do que esperar que o pior dos casos não vá acontecer. Essa é a minha filosofia. E, portanto, a minha filosofia, claro que é impossível conhecer todas as motherboards, mas a minha filosofia é, eu imagino o pior dos casos, pior, e no pior dos casos, contar que ela tenha uma margenzinha. É por isso que eu às vezes digo, pá, para um 3700X eu não sei se colocaria essa borda. Ela aguenta. A borda aguenta. Mas vai ficar num limite se juntares todos os piores casos juntos. É só isso. É só esse o meu critério.